Olá pessoal, vamos começar a falar sobre resistores. Objetivos do capítulo: compreender que o deslocamento de partículas carregadas ocorre em razão da diferença de potencial, identificar o sentido do movimento de elétrons e do sentido convencional da corrente elétrica, identificar e comparar dispositivos condutores em diversos aparelhos eletrodomésticos que produzam aquecimento, analisar e calcular a resistência elétrica pelas leis de Ohm. Principais conceitos que você vai aprender: corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, efeito Joule, primeira e segunda leis de Ohm. Aí a gente tem a imagem de uma tomada, a tomada que a gente usa atualmente, e antes dela tinha uma tomada que, ao invés de ter esses 3 plugs, haviam 2, sendo 2 redondos e um achatado. Só que essas tomadas antigas, e elas não tinham essa parte rebaixada aí na estrutura. As tomadas antigas, ocorria de muita gente levar choque, às vezes despercebido por falta de atenção, quando a pessoa ia tirar o plug e encostava o dedo em um dos pinos e tomava choque. Então, foram mudadas também para diminuir esse risco. Quando você vai fazer manipulação de equipamentos elétricos, você tem que estar com para evitar acidente, você tem que tomar as medidas necessárias, usar os EPIs necessários, até pessoas capacitadas que conhecem, que entendem, tem que usar os equipamentos necessários para mexer com a eletricidade, porque corre muito risco de tomar choque, e o choque, dependendo do tamanho dele, pode parar, até dar uma parada cardíaca, né? Então, o choque ele pode ser sentido desde um formigamento até uma parada cardíaca. Até de 1 miliampere quando a pessoa começa a sentir o choque elétrico. A partir de 10 miliampere já começa a ter contrações musculares, que às vezes não consegue nem se desligar da fonte de onde ela está tomando o choque. Por isso que muitas vezes a pessoa fica levando o choque direto e não consegue se desligar, porque já começa a dar as contrações musculares e ela não consegue abrir a mão, por exemplo. E a partir de 20 miliampere, a pessoa já começa a ter falta de ar, dificuldade para respirar, e depois, a partir de 70 miliamperes, o coração começa a executar movimentos descontrolados, que é a fibrilação, nesse caso, o que pode levar à morte se a pessoa levar choque durante muito tempo. Então, o que fazer? O que a gente tem que fazer mesmo é evitar mexer com coisas que têm corrente elétrica, e se não puder evitar, usar os equipamentos necessários, ou chamar alguém que saiba, que entenda, né? Corrente elétrica. Em um fio condutor de eletricidade, os elétrons da última camada eletrônica formam uma nuvem de elétrons com grande mobilidade. Então, nos condutores de eletricidade, gente, os elétrons na última camada, eles ficam livres, eles são chamados elétrons livres. Por quê? Porque eles não ficam muito atraídos pelo núcleo. Eles são elétrons livres em materiais condutores. Por isso que, geralmente, eles são fáceis de conduzir eletricidade. Já nos materiais isolantes, eles são mais ligados ao átomo. Por isso que ele isola mais a eletricidade. Quando os fios condutores eles são ligados aos terminais de uma pilha, por exemplo, ele forma um circuito fechado. A diferença de potencial faz com que os elétrons se movimentem do polo negativo, que é o menor, para o polo positivo, que é o maior.
Isso aqui, esse movimento ordenado de elétrons, é o que gera a corrente elétrica. Esse movimento ordenado de carga elétrica é o que gera a corrente elétrica. Então, aqui tem um exemplo de um arranjo que tem um fio condutor, uma lâmpada, uma pilha e um copo com água. Na primeira situação aqui, na situação da figura A. Então, tem a pilha, tem o fio condutor, uma lâmpada e um copo com água. Nesse caso aqui, quando ele coloca aqui o fio condutor na água, a lâmpada não se acende. Mas quando, na situação B, ele adiciona certa quantidade de sal ao copo, a lâmpada se acende. Por quê? Então, quando faz essa mistura, essa experiência tem no livro de vocês. Isso aí mostra que é possível observar também a corrente elétrica no movimento de íons negativos e positivos, que é esse caso aí. Vamos ver, tem na página, deixa eu ver. Na página 4 do livro de vocês, certo? Página 4. Então, eu fiz essa experiência para mostrar como é que funciona direitinho. Então, a corrente elétrica é todo movimento ordenado de cargas elétricas e é simbolizado pela letra I. Eu fiz aqui a experiência, eu não usei uma pilha, porque uma pilha não iria acender a lâmpada, então eu usei uma bateria de 12 volts, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem um conjunto de uma bateria de tensão 12 volts, uma lâmpada de 12 volts. Esta lâmpada está ligada por fios condutores de cobre à fonte de tensão elétrica, a fonte elétrica, que é a bateria. Para acendermos essa lâmpada, a gente tem que ligar os fios condutores à fonte elétrica, que é a bateria, no caso. Esses fios condutores, eles são formados por incontáveis átomos, e os átomos são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons. E os elétrons que estão na última camada, eles ficam fracamente ligados aos átomos e por isso eles podem se movimentar livremente. Por eles se movimentarem livremente, são denominados de elétrons livres. No livro diz que podemos ligar uma lâmpada através de uma pilha, só que a pilha não seria suficiente para ligá-la. Então eu peguei uma lâmpada de 12 volts para uma bateria também de 12 volts. Então vamos testar aqui. E as pilhas, as baterias fornecem energia elétrica por meio de reações químicas. Entre os terminais polos da pilha existe uma diferença de potencial elétrica ou tensão elétrica. O terminal com maior potencial elétrico é denominado polo positivo e o de menor potencial polo negativo. Quando os fios condutores são conectados aos terminais de uma pilha, forma-se um circuito fechado. Vamos juntar aqui. Quando juntam os fios condutores, a lâmpada acende, certo? Então, vamos para outra experiência que tem aí na página do livro de vocês. Deixa eu ver qual a página. Página 4. Página 4. Agora aqui a gente tem a bateria, a mesma bateria de 12 volts, a lâmpada, e a gente tem um copo de água. Os fios condutores são inseridos dentro desse copo de água. A lâmpada não se acende.
como tem aí na figura A, que é do slide de vocês, que tem uma pilha. Nesse caso eu estou usando a bateria. A lâmpada conectada ao circuito, nesse caso, não se acende. Então, eu vou adicionar uma certa quantidade de sal a essa água. Quanto mais sal eu colocar, mais a lâmpada vai ficar forte. Pronto, já deu para perceber. Então isso acontece porque é possível estabelecer uma corrente elétrica em uma solução eletrolítica, que conduz eletricidade, porque tem íons negativos, que são os ânions, e os íons positivos, que são os cátions. E eles se deslocam ordenadamente do polo negativo para o positivo da fonte de tensão. Já os cátions, por terem carga positiva, se movimentarão do polo positivo para o negativo. Sendo assim, a gente define o conceito de corrente elétrica. Então, aí a gente tem que o sentido convencional da corrente elétrica, ela é o sentido das cargas positivas, ou seja, o contrário das cargas negativas. Aí a gente tem a situação de um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica aí, e em uma secção transversal, como representa a figura A aí, nessa secção transversal é medida a quantidade de carga elétrica por tempo, pela variação de tempo, que vamos encontrar a corrente elétrica. Essa corrente elétrica, como mostra aí pela setinha, ela vai no sentido oposto à das cargas negativas. E a corrente elétrica é dada pela variação pela carga dividido pela variação de tempo. Então, a carga é dada por N vezes E, onde N é o número de elétrons e E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E o IM vai ser a intensidade média de corrente elétrica, ΔQ vai ser a quantidade total de carga, e ΔT o intervalo de tempo. Intensidade da corrente elétrica, o gráfico da intensidade da corrente elétrica é dado por a corrente elétrica em função do tempo, que corresponde numericamente à quantidade de carga elétrica que atravessa o material nesse intervalo de tempo. Então, o I vezes ΔT, gente, é só vocês lembrarem da fórmula. Se eu isolar a carga, eu vou ter o quê? Carga igual I vezes IM vezes ΔT. Então, é a mesma coisa que acontece no gráfico. A carga está, quer dizer, a corrente elétrica está em função do tempo, então a área vai ser a carga. Só você calcular a área que você vai encontrar a carga elétrica. A gente tem a lei dos nós, que foi descoberta pelo Lyon, onde diz que, vou mostrar para vocês onde é que estão os nós primeiro. Tem um zoom aí, onde esses nós é onde as cargas se dividem ou se juntam. Nessa primeira parte, aí, no primeiro nó, à esquerda, as cargas estão se dividindo, já na outra, elas estão se juntando do outro lado. Tem a lei dos nós,
que diz que a soma das correntes elétricas que chegam a um nó é igual à soma das correntes elétricas que saem desse nó. Ou seja, não importa quantas correntes vão chegar por um lado, sempre vai ser igual à soma das outras correntes que vão sair. Nesse caso aí, estão entrando duas correntes, I1 e I2, e saindo duas correntes, I3 e I4. Então, quer dizer que I1 mais I2 vai ser igual a I3 mais I4. Mas poderia entrar três correntes e sair duas. A soma delas ia ser igual também. A soma das que entraram também seria igual às duas que saíram. Ia ser a soma das três que entraram igual à soma das duas que saíram. Essa é a lei dos nós. Resistores. Alguns aparelhos elétricos simples presentes nas residências apresentam a função aquecer, ou seja, transformam energia elétrica em calor pelo efeito Joule. Joule foi o cientista que descobriu isso aí. Efeito Joule corresponde ao aquecimento de um fio condutor, quando ele é atravessado por uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica ela não fica bem livre, então o movimento dos elétrons eles ficam sempre tendo colisões, batendo uns com os outros, o que chega a aquecer. Esse movimento chega a aquecer, acarretando um aumento de temperatura. Então, nesse caso, aí tem alguns aparelhos elétricos que usam resistores, o secador de cabelo e esses outros aparelhos. Secadores de cabelos, aquecedores e ferros de passar são exemplos de dispositivos que convertem energia elétrica em térmica. Isso são resistores. Eles transformam a energia elétrica em energia térmica. Usam a energia elétrica para aquecer. E eles são representados, simbolizados por esses dois tipos aí, ó. Pelas leis de Ohm, para se medir a dificuldade que determinado resistor oferece à passagem da corrente elétrica, define-se uma grandeza física denominada resistência elétrica. Então, gente, a resistência elétrica é a dificuldade que o resistor oferece à passagem da corrente elétrica. Ele vai ter uma resistência para a passagem da corrente elétrica. Ela vai ter mais dificuldade para passar pelo resistor. E aí tem a diferença de potencial, que é VA menos VB. E essa grandeza, essa grandeza física denominada resistência elétrica, os terminais no resistor faz com que ele seja atravessado por uma corrente elétrica através dessa diferença de potencial, que vai de A para B, a corrente elétrica. Por que ela vai de A para B? Porque ela tem o sentido da corrente positiva, então ela vai sair da corrente positiva, e o sentido da corrente positiva é de A para B, a negativa que é de B para A. A resistência elétrica é dada pela diferença de potencial, que é o U sobre a corrente elétrica. No SI, a unidade de resistência elétrica é volt por ampere, denominada Ohm. Então, a gente tem as leis de Ohm. Ele estudou bastante, ele realizou experimentos nos quais ele avaliou a condutividade elétrica de fios metálicos. De várias formas e tamanhos diferentes. Ele fez experimentos e ele percebeu que muitos condutores tinham a tensão aplicada e a corrente elétrica variavam proporcionalmente, ou seja, quanto mais ele colocava a corrente elétrica, quanto mais a tensão, maior a corrente elétrica, quanto menor a tensão, menor a corrente elétrica. Nessa primeira lei de Ohm,
ele relaciona a tensão aplicadas nos terminais de um condutor, sua resistência elétrica e a corrente que o atravessa. Ou seja, a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Eu posso isolar a resistência aqui, que vou ter a diferença de potencial pela corrente, ou posso isolar a corrente igual a U sobre R. Num condutor ômico, quando a tensão ela não varia proporcionalmente com a corrente elétrica, a resistência do condutor não é constante. Então, a gente não tem um resistor, a gente tem um resistor não ômico, um condutor não ômico. Vamos ver os dois casos. No condutor ômico, você pode ver que a razão, o 1 dividido pela corrente 1, o 1 e 1 é igual ao 2 dividido pela corrente 2, ou seja, do mesmo tanto que 1 aumenta, do mesmo tanto que a corrente aumenta, também vai aumentar proporcionalmente a tensão. Da mesma forma, a mesma variação vai ter para a corrente 2 e para a diferença de potencial 2. Já no condutor não ômico, a diferença aqui, quanto mais ele aumenta aqui, o outro também vai aumentar. Só que esse aqui aumentou bem pouco e aqui já aumentou muito a variação da diferença de potencial aqui em relação a esse. Então ele não é constante, não é proporcional. Esse aqui sim, esse aqui é proporcional. A mesma quantidade que aumentou aqui para esse, aumentou a mesma quantidade para o outro. Nesse outro, da mesma forma. As variações são proporcionais. Já nesse outro caso não é proporcional. Então ele é um condutor não ômico. Pela segunda lei de Ohm, ele percebeu também que a resistência elétrica de um condutor depende de suas características geométricas e do material que o constitui. A resistência ela varia proporcionalmente, é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, sendo que o comprimento é representado pela letra L e a área por A. Esse Pzinho aí, que parece um P, que é uma letra grega, eu acho, é a resistividade elétrica do material que o constitui. No SI, essa resistividade é dada por Ohm vezes metro. Como geralmente se usa em milímetros, então transformando isso aí, vai dar 10 elevado a 6 Ohm vezes milímetros ao quadrado por metro, que é a medida no SI. Em outros casos, a resistividade ela não depende somente do material, né? Ela vai depender da temperatura também. Em condutores metálicos, a resistividade aumenta à medida que a temperatura do condutor aumenta. Alguns materiais são bons condutores ou bons isolantes de eletricidade. Essa característica relaciona-se com a resistividade do material. Quanto mais condutor de eletricidade for o material, menor será a sua resistividade. Isso aí está na cara, né? Que quanto mais um material ele for condutor, quanto mais ele for fácil de conduzir eletricidade, claro que ele vai ter menos resistência. Porque ele não vai resistir àquela eletricidade que está passando. Ele vai passar naturalmente, não vai ter muita resistência, porque ele é um bom condutor. E ele é inversamente proporcional à condutividade, porque condutividade é o contrário de resistividade, basicamente, né? Condutividade, se ele é o contrário da condutividade, ele vai ser 1 sobre a condutividade, que é o Pzinho, o valor do P aí. Quer dizer, a resistividade. Sendo que essa letra grega aí, o sigma, é a condutividade elétrica, o P é a resistividade elétrica, e no SI é dado por Ohm pelo inverso da resistividade elétrica do material. Então, a condutividade elétrica
é dado pelo inverso da resistividade elétrica do material. Certo? No livro de vocês tem que... Deixa eu ver aqui. Tem uma questão na página 11 que vocês vão ver, ela está respondida, está explicando direitinho como é que funciona, e vocês podem se basear nela também para responderem as questões que eu vou passar para vocês. As questões da página 12 e 13. Questões da página 12 e 13. E a letra B, que vai até na página 14. A letra B vai até a página 14. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu deixei de passar. Ah, tem também as questões da página 6 e 7. Questões da página 6 e 7. E as questões da página 12, da página 13. E a letra B, que está lá atrás, na página 14. Façam essas questões. Eu vou dar o prazo para vocês, certo? Até mais. Isso por hoje é só.